fazer um bom laudo dentro da audiometria, tanto com finalidade clínica quanto a finalidade ocupacional. Cada vez mais que eu dou essa aula, eu percebo a forma de laudar, ela é praticamente igual, né, dentro da audiologia clínica, com finalidade clínica, quanto com finalidade ocupacional. Porém, a gente tem que prestar atenção em alguns resultados que são mais frequentes na audiometria com finalidade ocupacional do que na audiometria, às vezes, com finalidade clínica. Mas a gente aqui deixa bem claro, desde o começo, que o laudo audiológico, ele não só o laudo audiológico, mas a audiometria, ela é igual em todas as situações, tá? Então, começando aqui, eu entendo que para a gente laudar o exame, que eu vou chamar aqui de laudo, aquelas linhas que a gente escreve a conclusão do exame audiométrico, do exame audiológico. Aquelas linhas, a gente tem uma responsabilidade importante, que é auxiliar o profissional que vai receber o exame para que ele também entenda e tenha um cenário, né, de que se aquele exame está normal, se aquele exame está alterado, e se alterado, qual o tipo de alteração, qual o grau, enfim, isso acontece hoje para qualquer exame. Você não pode mais enviar um exame assim na seca sem um laudo, né? Então você vai fazer um ultrassom num laboratório. É claro que a pessoa, o médico que faz o ultrassom, ele é mais experiente do que talvez aquele que vai receber o resultado para identificar a particularidades do exame, os detalhes. Por isso que, para isso que serve o laudo. Então, eu, inclusive a Débora Lorenz, aqui a gente escreveu num capítulo lá da gestão de diagnósticos, que é do livro Fonoaudiologia e Saúde Auditiva do Trabalhador, a gente escreveu um capítulo onde a gente identifica o que é o diagnóstico audiológico. Ele é exatamente essas linhas que a gente escreve e tem a função de esclarecer os demais profissionais da equipe e o próprio trabalhador sobre a sua situação auditiva, auxiliando assim na determinação do diagnóstico nosológico, ou seja, qual é aquela doença presente, pela equipe de saúde e na documentação dos resultados. Então, o objetivo dessa conclusão diagnóstica é determinar a integridade do sistema auditivo e identificar o tipo, grau, configuração da perda auditiva em cada orelha e permitir o diagnóstico e o tratamento precoce dos problemas auditivos, das alterações. E aí, nós temos algumas referências legais importantes, né? Alguns marcos legais super importantes. Então, já o Código de Ética de Fonoaudiologia, na sua revisão estabelecida pela Resolução 606 de 2022, ele deixa claro, né, que um dos deveres fundamentais do fonoaudiólogo é elaborar relatórios, resultados de exames, pareceres e laudos para o cliente, responsável legal ou seu representante legal. Ou seja, é obrigação do fonoaudiólogo, mais do que a necessidade de um laudo, é obrigatório que o profissional coloque lá a sua conclusão, né, do seu diagnóstico fonoaudiológico. E aqui também a resolução 645, que ela dispõe sobre a elaboração e emissão da entrega de documentos ao paciente. Então, ela diz: na elaboração e emissão ao cliente dos documentos referentes, né, a conclusões diagnósticas, pareceres e laudos das avaliações, o fonoaudiólogo deve basear-se em métodos, técnicas, recursos e instrumentos reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional. Então, a importância da gente compreender que o resultado que a gente vai colocar lá no nosso laudo, ele deve partir de referências científicas, não pode ser uma coisa de achismo também. A gente
tem que reportar também no nosso laudo qual é a referência científica que a gente está utilizando, tá? Tem alguém com o microfone aberto. Peraí, pronto. De novo. E aí, as nossas referências legais principais, né, o nosso referencial teórico para elaboração do laudo, eu entendo que são essas duas referências principais, que por sua vez reportam-nos a vários autores com relação a classificações de tipo, grau, etc. Então, eu acho que a Bíblia, todos vocês devem baixar e está aberto na internet para todo mundo no Google, o Guia de Orientação na Avaliação Audiológica. Este guia, gente, ele é periodicamente atualizado. Então, a última atualização que eu tenho, notícia, é a de julho de 2023, mas até me parece que ele vai sofrer uma nova atualização em breve. Mas até agora, o que a gente tem, que é a nossa Bíblia, é o Guia de Orientação na Avaliação Audiológica do Conselho Federal, e ele, na verdade, é uma referência técnica. Não, o fonoaudiólogo não é obrigado a utilizar exatamente aquilo que está lá, mas ele é um guia, inclusive para nortear orientações importantes até mesmo do que não fazer, porque em algum momento, né, no passado e até hoje, surgem muitas dúvidas de fonoaudiólogos. Então, esse guia surgiu desde lá de trás, no sentido de orientar os fonoaudiólogos. E depois, logo depois, né, em 2024, surgiu o guia Laudo Audiológico Adulto e Infantil, que foi uma produção do Crefono, da Sexta Região, e a queridíssima Débora Lorenz, que está me presenteando aqui com a presença dela, ela participou também da parte que diz respeito a esclarecimento sobre o laudo com finalidade ocupacional. Então, ela, a fonoaudióloga Cris Bueno, tiveram uma grande contribuição aí nesse laudo audiológico. Ele partiu da ideia de esmiuçar algumas informações que estavam lá também no Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, tá? Do Conselho Federal. Então, a principal coisa que eu acho num diagnóstico audiológico ele precisa ser esclarecedor, tá? E precisa ser descritivo, mas acima de tudo ele não pode ser um confundidor. E aí eu já começo dizendo que já foi assistiu essa aula minha. Eu sou velha, tá, gente? E ai, eu tô quase, tô na bica de ser avó. Eu tô aqui numa ansiedade muito grande. E aí, né, para dizer que depois dos meus 60 eu já estou me achando um pouquinho mais velha. Então, isso não é do tempo da maioria que está presente aqui, mas existia um apresentador de programa que vocês devem conhecer de nome, porque ele ficou famoso, que era o Chacrinha. Então, ele tinha um programa todos os domingos, o programa dele era uma bagunça, era a buzina do Chacrinha, né? E no programa dele, ele ficou famoso por algumas frases, né? Então ele falava: quem não se comunica se estrumbica. E uma das frases que eu lembro que ele chegava perto da câmera assim, e ele chegava e falava assim: eu vim aqui para confundir, eu não vim aqui para esclarecer. Então, essa aula nós vamos chamar de laudo chacrinha, aquele laudo que é confundidor. E nós não vamos poder sair daqui escrevendo e redigindo laudo chacrinha, tá certo? Laudo chacrinha não é para fazer, é o laudo que mais confunde do que esclarece. Então, essa é a primeira característica essencial do laudo. Aqui tem os 6 itens que são que devem constar no laudo audiológico, mas nem sempre a gente tem a necessidade de mencionar os 6, mas existem alguns que realmente não podem deixar de existir.
Então, a primeiro item é a gente, que eu já vou falar sobre isso, e aqui reside a maior dificuldade e mistura de conceito que os fonoaudiólogos fazem. O primeiro nível de decisão é se o exame audiométrico está dentro dos padrões de normalidade ou se existe perda auditiva. Esse é o primeiro nível de decisão. Nós já vamos ver como é que a gente decide do primeiro nível. Em havendo perda auditiva, em seguida a gente tem que classificar pelo tipo, tá? E aí, o grau da perda auditiva, que é outra classificação que a gente vai poder e dever fazer, porém, nós vamos ver quando ela é aplicável e quando ela não é aplicável. E quando ela não for aplicável, nós vamos mencionar apenas as frequências acometidas, tá? Já vamos conversar sobre isso. E aí, em seguida, poderemos ou não, às vezes eu não coloco, mas também o fonoaudiólogo pode colocar o tipo de configuração audiométrica e se existe simetria, né? Ou se é unilateral, se é somente a direita ou a esquerda. Então, essas são 6 itens que a priori podem constar no laudo, mas nós já vamos ver os principais. Bom, então aqui, gente, por favor, prestem muita atenção. Eu vou ter 2 níveis de decisão, tá? O primeiro nível de decisão, então, é olhar para o audiograma e determinar se aquele exame está normal ou se ele está alterado. Para quando que a gente vai dizer este exame está normal ou este exame está alterado? Primeiro, para a definição de normalidade, a gente tem uma referência importante de até 25 dB em todas as frequências testadas. Então, para eu dizer que o exame limiares audiológicos ou limiares audiométricos compatíveis com os padrões de normalidade, ele tem que conter o resultado até 25 dB em todas as frequências testadas. Aí eu tenho uma frequência em 30. Bom, então esse exame não está com limiares auditivos compatíveis com a normalidade. Existe já uma perda auditiva. E aí eu vou para o segundo nível de decisão. Segundo nível de decisão é, em se tendo uma perda auditiva, agora eu preciso classificar o tipo, o grau e a configuração, preferencialmente, tá? Então, vamos agora entender como é que a gente passa do primeiro nível de decisão para o segundo, e aí que vem as dicas principais, tá? Então, vamos começar lá, com as nossas 6 dicas de ouro, tá? Então, eu vou falar 3 dicas, aí a Luciana vai completar com as outras 3 dicas. Bom, primeira coisa, dica de ouro número 1. Identifique inicialmente se o exame está normal ou alterado, avaliando todas as frequências. Aqui, gente, eu vou colocar, vocês estão vendo esse ok aqui verdinho? Aqui, quando eu colocar isso no slide, é o que a gente deve fazer. Esse vermelhinho com o xizinho é o que a gente não deve colocar, tá bom? Então, para identificar se o exame está normal ou não, o padrão, como eu falei, padrão de normalidade deve se basear em todas as frequências que devem estar até 25 dB para VA, tá? E aí a gente tem uma segunda referência, referencial teórico, que é o critério de classificação de Silman e Silverman para o tipo de perda auditiva. Neste critério de tipo, ele considera a via normal até 15. Vou ser sincera
existência de dizer que uma via óssea com 20 dB, né? E uma via aérea com 30 é um limiar assim que me causa um pouco de né? Mas realmente a gente tem essas duas referências, mas como na maioria das vezes deu 25, o paciente não tem queixa, a gente não vai realizar a via óssea, então o nosso padrão de normalidade mais permanentemente referido é o anexo 2 do NR7, que é todas as frequências têm que estar até 25 dB VA, tá bom? E aí a VO a gente vai analisar em se tendo alguma das frequências maiores ou piores que 25, tá? Bom, aí o que que é errado? Vamos começar pelo que é errado, tá? Eu vou colocar lá, então, tá todas as frequências até 25, eu vou escrever no laudo, audição normal. Por que que esse é um laudo errado? Laudo chacrinha. Porque audição normal significa o quê? Eu estou afirmando que aquela pessoa, ela tem o sistema auditivo normal. Só que nesse caso, a gente está esquecendo que se é um laudo para audiometria, eu estou me referindo aos limiares audiométricos que avaliam apenas uma parte da via auditiva, que é a parte periférica, né? Orelha externa, orelha média, orelha interna, mas vai até nervo auditivo. Aí a gente tem toda a parte mais central, né, que eu não estou avaliando com a audiometria. Então, se eu tiver um problema, por exemplo, no processamento auditivo central, eu não posso enxergar isso só por meio de uma audiometria. Então, qual que é o correto, tá? Então, um laudo correto seria esse. Eu colocaria limiares auditivos compatíveis com os padrões de normalidade bilateral e coloco aqui a referência, tá? Científica. Por que que eu estou considerando isso aqui normal? Tá bom? Então, limiares auditivos compatíveis com a normalidade é um laudo correto, tá bom? Audição normal para uma audiometria única, não é, é, então, um laudo já misturado. Beleza, gente? Então, agora vamos para a segunda dica de ouro. Agora, eu defini o primeiro nível de decisão, tá? Se o exame está normal, se o exame está alterado. E agora, em se tendo perda auditiva, eu vou para o segundo nível de decisão. Então, aqui não tinha perda auditiva, parei a minha avaliação e minha conclusão do laudo por aqui. Agora vamos para o segundo nível de decisão, que é tenho, sei lá, uma, duas, três, 10, 8 frequências alteradas. Agora está na hora de chegar e definir primeiro o tipo. Engraçado que tem alguém que está riscando a tela, eu não sei, às vezes acontece isso, o Zoom é meio louco. Vocês estão vendo uma tela, a minha tela aí meio riscada? É um fantasma que está riscando. Mas, olha lá, é a Rosane. Que engraçado. Acontece, tá, gente? Vamos lá, pessoal. Aí, em se tendo uma perda auditiva, vamos classificar primeiro pelo tipo. Então, isso é a dica de ouro número 2. O que que a gente vai usar para classificar como tipo? Nós vamos usar o critério que está referido lá dentro dos dois guias que eu mencionei, que é o critério de Silman e Silverman de 1997, que é consagrado já. O que que a gente não deve fazer e eu já vou mostrar? Classificar o tipo de acordo com a frequência. Então, só para vocês entenderem o que está aqui, depois eu volto nesse slide. Vamos à classificação. Então, lá no guia está definido assim:
O que que é classificação por tipo de perda auditiva? Isso tem que ficar muito claro. Primeiro, a perda auditiva condutiva é aquela cujos limiares de via óssea são menores ou iguais a 15, é o que eu mencionei, tá? E os limiares de via aérea são maiores que 25, com um gap aéreo ósseo maior ou igual a 15. Então, vamos pensar, né, que quando eu tenho uma perda condutiva, ou seja, eu tenho uma alteração nos limiares de via aérea, mas a minha via óssea está preservada. O que é que significa isso? Significa que quando eu preciso da passagem do som por meio do estímulo pelo fone pela orelha média, é ali que está esse problema. Por isso que quando eu preciso dessa passagem do som, ela perde energia ali porque eu tenho um problema de orelha média. Eu posso ter uma rigidez do sistema timpanoauricular, uma otosclerose, eu posso ter uma otite média com líquido lá dentro, enfim. Quando eu tenho uma perda condutiva, lembre-se sempre, o meu problema está estritamente na orelha média. Quando eu dou o estímulo pelo vibrador ósseo, quando eu faço isso, eu estou estimulando diretamente a cóclea. E quando eu estimulo diretamente a cóclea, se o problema é exclusivo na orelha média, a cóclea está respondendo normal. Por isso que na perda auditiva condutiva, os limiares por via óssea estão normais, certo? Aí eu tenho a perda auditiva neurosensorial, né? Que é quando eu tenho um problema lá na orelha interna. Então, tanto faz eu estimular pelo fone, né, passando pela orelha média, como estimular diretamente a cóclea, que se a minha cóclea tem algum problema, ela não vai responder adequadamente. Então, quando que eu vou considerar uma perda neurosensorial? Quando a via óssea, eu tenho limiares maiores que 15 e limiares de via aérea maiores que 25, mas o gap aéreo ósseo, ele tem que estar até 10. Então, nós já vamos ver exemplo, tá? Mas eu tenho 35 dB em duas frequências e a via óssea também está em 35. É uma perda auditiva neurosensorial, beleza? E aí o problema está exclusivamente na orelha interna. Aí, terceiro tipo de perda auditiva, aquilo que a gente vai chamar de perda mista, que é exatamente quando eu tenho os limiares por estímulo por via aérea estão alterados. Quando eu estimulo a cóclea, ela também tem uma alteração, só que a via aérea está mais alterada que a via óssea. E por quê? Porque aí eu tenho um problema tanto de orelha média quanto de orelha interna, tá? Isso é muito comum numa evolução, por exemplo, de uma otosclerose que começa na orelha média e pode se estendendo para a orelha interna com o avançar da doença. Então, vamos ver aqui um exemplo típico. Aqui, gente, é um exemplo bem típico até de um paciente com otosclerose, tá? Só que aqui, na orelha direita, podem perceber, eu tenho, então, desculpe, a via aérea alterada, né? Porque tá limiares abaixo de 25. A via óssea, ela também está alterada aqui, porém, eu tenho um gap aéreo ósseo aqui nessas frequências mais baixas. Então, o que que eu posso depreender disso? Isso aqui é um problema de orelha média mais orelha interna, e eu vou chamar isso de perda auditiva mista. Qual é o grande erro de algumas pessoas? Classificar o tipo por frequência. Não pode. Tem gente que fala assim: isso aqui é uma perda auditiva, neurosensorial.
com componente neurosensorial nas frequências de 2.000, 3.000 e 4.000, e componente condutivo nas frequências de 500 a 1.000. Não, gente. A orelha ela não, não responde segmentadamente, né? E o tipo não é uma coisa que vai variando por frequência. Eu preciso olhar para essas características e dar um resultado com relação ao tipo, nessas três categorias. Então, esta é uma perda mista. Não existe esse tipo de laudo, tá? Perda auditiva com componente condutivo em tais frequências e componente neurosensorial em outras. Não. Isso aqui é uma perda mista, tá? Vamos para o resultado da orelha esquerda. Orelha esquerda, eu já tenho a via óssea preservada, tá tudo até no máximo 15 dB, porém eu tenho a via aérea com alteração. Então, aqui eu tenho uma alteração estritamente na via aérea e, portanto, é um problema de orelha média apenas. Então, é uma perda auditiva condutiva, tá? Para os que querem, até curiosamente, isso aqui é uma audição de uma pessoa famosa, tá? Famosa no mundo da fonoaudiologia. Não vou falar aqui o nome, mas é uma pessoa que eu tenho um apreço, assim, eu devo muito a essa pessoa. E aí, essa pessoa tinha e tem uma otosclerose. E aqui, inclusive, o 2.000 Hz, essa queda aqui na óssea, né, essa alteração na via óssea, às vezes na otosclerose, isso aqui se chama entalhe de Carrar. E não é nem, na verdade, que a cóclea aqui já está alterada. Às vezes é só um problema na hora da transmissão do som, que a janela oval começa a não vibrar exatamente em diferença de fase com a janela redonda, dá uma confusão lá dentro e dá essa alteração na óssea. Se essa pessoa opera e a cirurgia é um sucesso, às vezes essa óssea em 2.000 sobe. Só que é só uma coincidência, é uma curiosidade. Mas eu estou olhando o audiograma, o resultado neste momento era esse, é uma perda auditiva mista, tá? E a esquerda é uma perda auditiva condutiva. Beleza, pessoal? Eu sei que tem, assim, talvez tenha muita gente aqui é, já colocando coisas no chat, depois a gente vai analisar, talvez eu não consiga responder a maioria das dúvidas, mas já depois eu olho aqui, tá? Beleza, então até aqui tudo bem? Agora eu vou voltar no slide anterior da dica número 2. Peraí, não sei porque travou. Então, ó, vou voltar aqui. Opa, por que que tá indo para frente? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. O que que a gente tem que fazer? Usar o critério de classificação de tipo tal qual ele é. O que que nós não podemos fazer? Aquilo que eu falei, classificar o tipo de acordo com a frequência. Então, já dei o exemplo de erro. E perda auditiva com componente condutivo nas frequências de 500 a 2.000 Hz e componente neurosensorial nas frequências de 2.000 a 8.000? Não. Quando o resultado da audiometria é esse que eu acabei de mostrar, então a gente vai classificar como perda auditiva mista, certo? Essa foi a segunda dica de ouro. Agora, gente, a terceira dica de ouro, ela é preciosíssima, tá? É, é aonde reside a maior confusão dos profissionais que às vezes laudam o exame. Vamos com calma, ó. A classificação de grau deve ser aplicada somente quando a média tritonal ou quadritonal que compõe o grau ultrapassar o padrão de normalidade. O que é que tem muita gente fazendo e que é errado? Tem muita gente classificando assim.
Bom, eu vou pegar um critério que está lá descrito no guia, e a gente tem vários critérios de grau lá. Mas eu vou pegar um critério, por exemplo, da OMS 2021, que diz que para eu determinar o grau, eu tenho que tirar a média quadritonal de 500.000, 2 e 4, e aí, até 20, eu vou considerar grau normal. Aí o fonoaudiólogo vai lá e ele usa esse critério da OMS, só que deu a média quadritonal, deu, sei lá, 15 dB. Ele coloca perda auditiva, mas tem uma perda auditiva nas frequências lá para frente, só que a média está dando normal. Aí o que que ele escreve? Perda auditiva neurosensorial de grau normal. Gente, isso aqui não é laudo chacrinha, né? Perda auditiva de grau normal, existe isso. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando esses autores criaram o critério de classificação, eles pensaram não em eu quero determinar se os limiares estão todos normais ou alterados. Eles pensaram em eu preciso fazer uma média das principais frequências responsáveis pela inteligibilidade de fala, porque é a partir dessas frequências que eu vou poder dar uma pista para quem lê o exame de qual é a dificuldade social desse indivíduo, se ele tem alguma dificuldade numa conversação, né? E a OMS é legal o critério, porque ela já coloca lá uma tabelinha do lado, aonde você sabe, dependendo do grau, se a pessoa tem uma dificuldade em ambiente silencioso ou também em ambiente com ruído competitivo. Então, isso já nos dá uma dica do prejuízo social, de desempenho na conversação que a pessoa vai ter. Porém, o pessoal quer encaixar esse grau na determinação se o exame audiométrico está normal ou não. Não é verdade. Quando eu vou decidir se os limiares estão normais ou não, eu não vou usar o critério da OMS, eu vou usar aquele primeiro que eu falei. Todas as frequências têm que estar até 25, tá? Então, eu vejo um monte de gente me falando assim, mas Alice, aí é, eu uso a OMS porque ela leva em conta o 4.000, e aí, como eu tenho muita perda auditiva lá só nas frequências mais altas em ocupacional, então eu uso a OMS porque ela também me dá o 4.000 para decidir se o exame está normal, se assim, não, eu OMS, porque em ocupacional a gente tem que usar o 25 e a OMS, o padrão é 20. Então, essas pessoas estão fazendo confusão. Então, gente, a OMS, ela tem outra função, que é estadiamento de perda auditiva. Não é para determinar se o exame está normal ou se está alterado. Então, vamos ver aqui dois exemplos de laudo. Esse aqui é tranquilo, tá? Acho que não vai sobrar dúvida, porque como a maior parte das frequências, ou acho que todas, já estão acometidas, a gente tem mais facilidade de aplicar qualquer critério de grau com tranquilidade. Então, vamos lá. Aqui eu usei o MS como grau, tá? Então, a média quadritonal aqui deu 36,25. Então, fui lá, olhei, fui lá no critério da OMS e o que que a OMS me diz? Ah, eu não coloquei aqui a OMS, gente, desculpa. Mas aqui a OMS, que tem uma tabelinha, ela diz o seguinte: quando é acho que é entre 20 e 35 é leve. E quando é a partir de 35, né, 36 e mais, é grau moderado, tá? Então, aqui seria uma perda auditiva de grau
Primeiro, ela é mista, como a gente já viu, e de grau moderado, tá? A configuração, eu coloquei configuração ascendente, mas há quem diga, eu acho que é mais horizontal. Eu acho que a configuração nem sempre é fundamental, mas aqui pode haver até uma divergência de um examinador para o outro. O mais importante aqui é o tipo e o grau. Então, aqui eu apliquei o grau, tranquilo. Se eu tivesse usado outro autor, provavelmente, se eu tivesse usado Lloyd Kaplan, pode ser que tivesse mudado um pouquinho esse grau, tá? Então, outra dica é atentar para o referencial teórico que você usou, tá? Então, eu vou usar a OMS, eu tenho que usar a OMS. Então, a OMS leva em conta a média quadritonal. Lloyd Kaplan leva em conta a média tritonal. Mas aí vocês estão entendendo que é no segundo momento que eu vou usar, é quando eu vou determinar o grau, tá? E a mesma coisa que a esquerda. A esquerda, eu tenho uma perda auditiva condutiva de grau leve, porque aqui ela está com 31,25, tá? E coloquei configuração horizontal. Aí referenciei aqui quem eu estou usando de tipo, de grau e a configuração. Este é um laudo simples, direto, mas ele é esclarecedor, não ficou dúvida, né? É uma perda moderada, é mais ou menos à direita, à esquerda ela é uma perda mais leve, né? E o tipo aqui tá esclarecido, tá? Agora, onde que mora o problema? Quando eu tenho situações como essa aqui. Então, gente, eu sempre esqueço disso. Aqui eu não coloquei as outras vias ósseas, né, dos limiares que também estão normais, mas foi uma questão assim de preguiça mesmo, na hora de fazer o slide, porque dá um pouquinho de trabalho. Mas recomendo que quando a gente tem uma perda auditiva, que a gente coloque todos os valores de via óssea, tá? Aqui, como que a gente laudaria? Aqui, se eu fosse usar a OMS como ela deve ser, eu infelizmente esqueci de colocar a média aqui, mas eu asseguro a vocês que a média iria dar um pouco melhor que 20. Eu acho que daria uns 18 e pouco. E aí, como que eu iria fazer esse laudo? Classificando, seja por OMS, Lloyd Kaplan, o grau vai dar normal. Então, eu não poderia, ficaria um laudo chacrinha, né? Um laudo confundidor, se eu colocasse perda auditiva neurosensorial de grau normal à direita. Não. Ao mesmo tempo, tem gente que comete um segundo erro aqui, que também não pode. Como é uma perda em 35 nas frequências de 4.000 e 6.000, então eu vou colocar que é uma perda auditiva de grau leve. Só que os critérios de classificação, como eu já mencionei, eles levam em conta frequências mais importantes para a fala, para a compreensão da fala. Então, eu não posso reinventar o critério para a frequência única de 4.000, para a frequência única de 3.000, né? Eu não posso reinventar um critério ou distorcer o critério. Então, nessa situação, o que que nós recomendamos? Que quando vai dar grau normal, você simplesmente omite o grau, você não vai classificar por grau. Ao contrário, em lugar do grau, você só vai classificar mencionando as frequências que estão acometidas. Então, aqui no caso, como é que ficaria o nosso laudo? Perda auditiva neurosensorial nas frequências de 4.000 e 6.000 Hz, tá? E aqui eu ainda coloquei com configuração de entalhe bilateralmente. Eu, particularmente, como a ocupacional é a minha praia, né, maior, eu acho importante quando é um entalhe, até a gente mencionar, até porque tem muitos médicos do trabalho, muitos profissionais que já têm isso na cabeça, né? A configuração do sugestivo de
PAIMPSE, de perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevado, ela tem uma configuração clássica de entalhe. Então, quando você escreve isso, você também facilita a compreensão de outros profissionais que vão receber o seu exame. E aí, eu uso para entalhe, no guia lá de orientação da avaliação audiológica, está escrito, existe uma outra classificação de entalhe que eu esqueci se é também Silman e Silverman, desculpem, mas ela diz que o entalhe é apenas em uma frequência. Mas essa classificação do Colles, Lutman e Buffin de 2000, ela define como entalhe quando os limiares audiométricos em 3 e ou 4 e ou 6 são maiores que 10 dB, se comparados com os limiares de 1000, 2, 6 e 8. Então, aqui temos um entalhe, tá? Mas também vocês não precisam necessariamente usar a configuração. Eu acho que o mais importante é o tipo, o grau, quando aplicável, e se não é aplicável, como nós acabamos de ver nesse exemplo, a gente só vai mencionar as frequências acometidas, certo? Beleza, pessoal. Bom, agora a gente chegou na dica 3 e quem vai falar das outras das outras 3 dicas é a Luciana. E agora, então, nós vamos continuar aí com as últimas 3 dicas. Depois enquanto a Luciana vai dando, eu vou olhando aqui no chat. Surgiram muitas dúvidas, mas eu acredito que até o fim da aula, muitas delas vão ser resolvidas, tá? Mas aí depois a gente vai procurar resolver. Não sei se vai dar tempo de resolver todas, mas eu vou anotando aqui. Qualquer coisa a gente pode responder lá no grupo depois, né, Alice? Também. Isso aí. Então, E não ótimo. deixem Então, de preencher o Google Forms, A porque gente vai responder, gente, as dúvidas. Eu tô vendo que tem dúvida aqui de mascaramento. Aí a gente não vai responder porque não é o tema da aula, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada aqui. eu vou compartilhar a tela aqui então. Sim, Tá todo mundo vendo? sim, Estão vendo a sim, tela? sim. sim, ótimo. Então agora vamos lá, então. Então agora vamos para a dica de ouro, então, número número 4. Então, a importância para nós estarmos atentos, né, quanto à utilização da terminologia correta, né, a utilização das classificações que a gente optarmos por escolher serem referenciadas, né. Então, o termo científico correto para apontar, né, para mencionar qualquer alteração de limiar sempre vai ser perda auditiva. Então, a Alice já comentou isso lá no início, né? Então, a gente sempre usar como perda auditiva. A pegadinha do chacrinha, o que que é aqui, que a gente vê bastante, de forma bastante comum, né? A gente encontra isso em laudos. Rebaixamento, Você consegue queda, colocar né? em modo de apresentação, Lu? Eu até coloquei aqui. Ah, mas foi. Foi agora? Sim, Foi? agora foi, sim. Agora foi. Então, então, o que que a gente vê muito, né? É, as pessoas colocarem, por exemplo, uma audiometria que tem limiares auditivos, né, normais, dentro da normalidade, uma queda na frequência de 6.000, né? Então, colocam limiares auditivos normais com queda na frequência de 6.000, né? Então, ter o cuidado, ou com rebaixamento na frequência de 6.000 Hz. Então, ter esse cuidado nesta questão da nomenclatura, né, para nós utilizarmos o termo científico corretamente. Então, mesmo nos casos das frequências 250, 6.000 e 8.000, aonde a gente não tem a necessidade não se testa a via óssea, nós devemos utilizar o termo perda auditiva, né, sem classificar o tipo apenas, né, mencionando a frequência ou as frequências que estão alteradas. Então, aquilo que a gente vê muito, não existe limiares auditivos normais com rebaixamento,
né? Então, a Alice já comentou sobre isso, então a gente ter esse cuidado. Sempre lembrando do primeiro critério, né? É, é um exame normal ou é um exame alterado, né? Se tem todas as frequências em 25 e uma frequência em 6.000, alterada, em 30 decibéis, por exemplo, não vai ser uma audiometria normal, já vai ser uma perda auditiva. Então, a gente tem esse cuidado nessa classificação para a gente fazer o preenchimento, né, e fazer esse laudo da forma correta. Então, aqui, mostrando para vocês um exemplo, né, de um laudo. Então, a orelha direita é com uma perda nas frequências de 6.000 e 8.000 Hz. Na orelha esquerda também, 6.000 e 8.000 Hz. Então, o laudo, e a gente vê muito, né? Limiares auditivos normais com queda nas frequências de 6.000 e 8.000 Hz. Confesso que fiz isso eu mesma por tempos, né? E achava que o normal, pensando na média tritonal, que estava normal, né? Mas agora a gente já sabe que precisamos classificar, existe a perda, existe queda maior do que 25 decibéis, independente da frequência, é uma perda auditiva. Então, no caso É até desse. mesmo para. É isso, né, Lu? Para não gerar aquele. É o laudo chacrinha, né? Para não ficar tipo uma pegadinha. Porque aí um médico que não entende tanto, né, de audiograma, ele olha aquilo e fala: não, mas quer dizer que. Será que esse limiar está normal? Ou será que existe alguma frequência alterada? Aí ele fica na dúvida, né? Mesmo que você ainda diga limiares auditivos, como é? Média tritonal com limiares auditivos normais com é, perda ou com rebaixamento em 6 e 8 mil Hz. Ai, mas e daí? O que que isso significa? Tá normal? Tá alterado? Né? Deixa realmente o outro confuso. Então, eu É, e recomendo. eu, e eu vejo, e eu vejo muito isso, principalmente nos casos ocupacionais, né? Que pode É, até comprometer uma perícia, no caso, uma perícia, né? Aí o juiz que não entende nada de perda auditiva vai ler limiares auditivos normais com perda ou com rebaixamento nas frequências tais. Então, tem que se pensar nesse lado também, né? e eu acho Então, que até é pior, né, em termos preventivos, né, Lu? Porque aí a pessoa, até o médico, o coordenador do PCMSO, que vai ter que orientar condutas, e nós mesmos, né, da equipe de saúde. Aí, poxa, mas se tá normal, não tem nada o que fazer. Em ocupacional, a gente sabe que uma frequência em 30 ela pode ser um muro muito desses termos de legais do trabalhador, então dá para. cortou um pouquinho, Alice, eu não sei se foi só para mim. Não foi, vocês todos sumiram. Não sei aonde que eu cortei. Eu estava dizendo que em ocupacional, e até em termos preventivos, é muito importante a gente ter essa clareza que qualquer frequência alterada, você tem que apontar que é uma perda auditiva, porque se você faz um laudo confuso, mas a média tritonal está normal, mas tem uma alteração em 6.000. Aí o médico fala, bom, mas o que é mais importante em termos de conduta? Né? E se eu tenho uma Uhum. frequência alterada em 30 em ocupacional, isso é muito decisivo Já é um sinal de alerta, né? em termos de direito legal, em termos de prevenção, de condutas preventivas também, né? Então, Então, nesse caso, né, qual seria o laudo? Perda auditiva nas frequências de 6.000 e 8.000 Hz bilateralmente. Então, sempre mencionar como perda auditiva. Então, nós precisamos, então, atentar para, reforçando, né, usar a terminologia correta e a classificação referenciada. Nunca devemos esquecer disso, né? Quanto a referência que nós estamos nos baseando, acho que a gente tem que ficar atento também quando se tem programas prontos, com laudos prontos,
né? Nós havíamos comentado isso, né, Alice, quando estávamos falando da aula. Então, cuidar o tipo do laudo pronto que você vai utilizar, né? Eu acho que não dá para se entrar no automático e usar o laudo pronto, mas sempre olhar com critério, né? Com cuidado para todas as audiometrias individualizadas para saber como é que a gente está classificando. Então, Aí utilizar a que você fala é classificação. muito importante, né, Lu? Principalmente ocupacional, que o pessoal tem uma tendência a usar vários softwares, porque precisa, né, para gestão de saúde, segurança, RH, mas Uhum. alguns softwares, eles pegaram critérios, alguns muito antigos, que não bate com a legislação atual, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso mesmo. Você podendo escrever, né, do seu jeito é sempre melhor. É sempre com o nosso olhar, né? Então é pegar da chacrinha, né? Utilizar a Uhum. classificação de grau por grupos de frequências nas perdas auditivas descendentes, né? Porque aí a gente vai acabar deixando de lado o que realmente importa a gente valorizar nessa perda auditiva. Então, Então, vocês já exemplo. imaginaram receber um laudo assim? Perda auditiva de grau leve a severo. Aí o cara fala: ué, é pouco, é quase nada, é pouco, é mais ou menos ou é muito? Sei lá, fiquei A confuso, gente né? até falou, né, Alice, que quando você vai fazer sei lá, vai fazer uma biópsia de uma lesão na pele. Aí o médico vai dizer, ó, ela tem um risco de grau leve a profundo de ser maligna, né? É Então, isso. Você já nós falamos pensou? justamente isso, né? Que coisa Não tem como, pirante é essa? né? Não tem como. Então, a gente tem que ter bastante critério nessa classificação, então, para não cometer esse tipo de erro. Então, a escolha da classificação, quanto ao grau da perda, ela sempre vai ficar a critério do profissional, né? Do olhar do profissional, de olhar aquela audiometria como um todo, né? Entretanto, é essencial, né, que o fonoaudiólogo indique qual a classificação que ele vai adotar, que seja reconhecida, que seja validada, sem que a gente distorça isso da nossa referência, né? Então, a gente sempre precisa estar embasado, né, dentro das classificações que já existem, para a gente não cometer, nem não misturar, às vezes mistura Davis e Silverman com o OMS, com o Kaplan, e aí faz uma salada nos laudos, né? Então, ter esse cuidado de escolher um critério dependendo da situação, eu vejo que no caso do clínico e do ocupacional, a gente precisa ter bastante critério na escolha da classificação que a gente vai adotar, né, em função daquilo que a gente quer atingir, né? Então, eu acho que precisa ter esse cuidado, né, esse olhar bem atento quanto a isso. Não dá para classificar todos da mesma forma, né? Por isso que esse olhar para a audiometria tem e precisa ser bem individualizado. Então, aqui tem um exemplo de um laudo correto com a classificação referenciada, né? Então, é uma perda auditiva neurosensorial. Até eu vi que eu tinha uma pergunta no grupo se o correto é neurosensorial ou sensório neural. Essa classificação eu acredito que não seja tanto neurosensorial, até onde eu, né, neurosensorial ou sensório neural, qualquer uma delas né, pode ser utilizada. Isso, Então, a neste nossa caso, querida Cris Bueno, que também é uma pessoa muito atuante na área, ela fala isso. Olha, os dois termos estão corretos. Assim, é que sensório neural, na verdade, é como se você respeitasse a ordem da via uhum, auditiva, né? Do isso. sensorial até o neural. Mas eu sou velha e no meu tempo a gente Eu usava também. neurosensorial. E eu acho que tá tudo bem, entendeu? Não tá nada errado, os dois estão certos. Então, essa classificação aqui foi feita a média, né? Então, na orelha direita, 55 decibéis, na orelha esquerda, 56,25. Então, ela foi classificada como de grau moderadamente severo, configuração descendente acentuada bilateralmente.
Então, estou usando como referências, tipo, pode-se utilizar Silman e Silverman, OMS, Silman e Silverman 97, OMS 2021. Isso fica a critério aí do profissional. Mas nesse caso, a gente precisa, então, não pensar assim, é uma perda que vai de leve a severa, né? Então, para quem vai receber esse laudo, precisa entender o que está acontecendo no meio desse exame aí. Vamos para a dica, então, número 5. Então, Lu, desculpa te oi. interromper. Eu Hum, só queria dizer que nesse caso que você acabou de mostrar, na minha opinião, é até importante, nem sempre eu coloco a configuração, mas nesse caso eu acho bem interessante uhum. colocar, porque como existem já, é uma curva descendente, né? E existem já muitas frequências lá no grau severo, né? Para dar mais uma pista de que é moderadamente severo, mas a configuração é descendente, ou seja, tem um forte comprometimento nas frequências altas. A ideia é essa, tá? Então, a dica de ouro número 5, então, é voltado bem para a parte ocupacional, finalidade ocupacional, e que a gente deve, né, optar por classificar pelo critério evolutivo do anexo 2 da NR7. Se você é o responsável pelo gerenciamento audiológico do PCA e tem acesso aos exames anteriores. A gente tem que ter muito cuidado, né, em relação a essa classificação, essa análise do diagnóstico evolutivo, se a gente só tem uma única audiometria. Então, a gente não pode classificar nenhum caso de desencadeamento, né, sugestivo de PAIMS, se temos apenas um exame como referência. Então, não podemos cometer esse erro, né, de já sair laudando como sugestivo de PAIMS se a gente não tem nada do histórico anterior desse trabalhador. Então, o que que a gente não pode fazer? Colocar na conclusão do exame se ele é sugestivo de PAIMPSE ou sugestivo de desencadeamento, se não temos absolutamente nenhuma referência anterior. Para nós podermos sugerir alguma coisa, nós precisamos comparar com o exame anterior, né? Comparar com o exame que temos realizado anteriormente. Então, rotular, né, um exame como sugestivo de PAIMPSE ou não sugestivo de PAIMPSE, ou desencadeamento ou agravamento, é, é perigoso, né, pensando-se num diagnóstico evolutivo do PCA, né, porque a gente pode cometer uma gafe grande, né, se não termos com quem comparar. Né? Como que eu vou dizer que um exame que apareceu para mim com um limiar de 30 decibéis, 35 decibéis em 6.000 Hz é desencadeamento? Eu não sei se eu não tenho um anterior. Né? Então, precisa ter muita cautela nisto, e principalmente quando a gente usa esses programas prontos, né, que o próprio programa às vezes já classifica. Essa classificação já sai pronta, né? Então a gente precisa, não dá para deixar no automático lá do programa e ele classificado como desencadeamento ou agravamento, né? Eu vejo acontecer muito esse tipo de situação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção dobrada, né, nesses casos, principalmente de utilização de programas, para evitar que o programa já faça isso. Às vezes ele está configurado para já classificar, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que é isso que você acompanha também, né, Alice? É verdade. E aí tem muito fonoaudiólogo que está lá numa clínica que atende, que faz audiometria e atende até atende empresas também, mas aí o papel dele, ele só faz a audiometria, né, que ele recebe. Ele não tem acesso aos prontuários do trabalhador, a exames anteriores, e também não foi contratado para fazer o controle evolutivo, porque controle evolutivo dá trabalho, você tem que cobrar por isso. E aí ele quer colocar rótulos de controle evolutivo do anexo 2 do NR7. Não, aí no laudo você vai se delimitar a fazer o laudo
apenas com essas informações que nós falamos, né? Classificar se tem perda auditiva ou não, o tipo, Uhum. o grau, né? Quando aplicável, pronto, né? Anexo 2 DNR7, controle evolutivo, é para quem está desenvolvendo PCA e fazendo e tendo acesso aos exames anteriores e fazendo o gerenciamento audiológico, né? Uhum. Nosso papel nesse caso é simplesmente laudar a audiometria e ponto, né? Isso. Nesse caso. Ó, inclusive eu pus isso, né? O que é do PCA e o que é de quem só está fazendo aquele Fazendo a exame audiometria. e Uhum. passando para frente, tá? É, então, a nossa função aqui, nesse caso, numa audiometria isolada, né, é simplesmente classificar o exame audiométrico sobre aquilo que a gente, sobre a ótica daquilo que a gente viu no exame naquele momento, né? Então, classificar essa audiometria com o tipo, a configuração, o grau, simetria e a lateralidade. Esse é o nosso papel. Agora, se nós estamos fazendo essa audiometria dentro de um programa, dentro de um controle evolutivo, aí sim nós precisamos ter esse cuidado, né? De classificação do exame dentro do anexo 2 da NR7, né? Então, se está dentro dos limites aceitáveis, se é sugestivo de perda auditiva, se não é sugestivo de perda auditiva, então aí a gente exercendo desenvolvendo esse trabalho numa empresa, a gente tem a obrigação aí de fazer essa classificação, né? De acompanhar esse diagnóstico evolutivo. E aí, para os exames sequenciais, então, a gente precisa sempre comparar com o anterior, para ver se o exame está estável, se teve desencadeamento, se ele teve agravamento. Aí sim a gente pode usar esse critério para fazer esse acompanhamento da audição desse trabalhador, né? Eu acho que é bem importante isso, porque às vezes a gente vê, a gente que trabalha com ocupacional, trabalha com clínico, vê muito isso, né? Vem um exame único a desencadeamento, mas comparado ao quê, né? Se não tem nenhum anterior para se comparar. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E a dica de ouro, então, número 6, para a gente fechar mesmo com chave de ouro, né? É, qual é o passo a passo, então, para nós fazermos um laudo audiológico com excelência? Né? O que que a gente precisa pensar? Né? A gente fez uma audiometria, usamos todos os critérios de exame, mascaramos, fez a audiometria, está prontinha a audiometria, mas assim, uma audiometria sem o laudo também ela não é completa, né? Então ela precisa, a pessoa que vai pegar esse nosso exame, a gente tem que ter essas 4 perguntas na nossa cabeça, pensando que quem vai olhar o nosso exame talvez não entenda de audiometria, né? Então a gente precisa se perguntar, né? O meu laudo está claro? Meu laudo está objetivo? Em relação à fisiologia, o resultado é coerente, né? Vem um paciente com queixa de que tem uma otite secretora, aí me deu uma audiometria com uma perda neurosensorial. Tem relação com a queixa que esse paciente trouxe, né? Eu preciso ter esse pensamento, né? Se é um exame clínico, eu fiz uma imitanciometria, deu uma curva timpanométrica tipo B, né? Que remete à presença de secreção dentro do ouvido. Aí eu vou lá e dar uma audiometria neurosensorial. Eu preciso, não posso entregar esse exame sem tirar todas as dúvidas, né? Porque os exames eles têm que fechar entre eles, né? Então eu preciso ter esse olhar atento em relação a isso também. Os aspectos clínicos e comportamentais do exame foram transmitidos. Eu fiz a referência, referenciei no que eu estou me baseando para escrever esse laudo. Então, eu preciso, antes de entregar esse laudo, me perguntar, né? Me permitir me perguntar essas 4 questões aqui para ver se o que eu estou entregando realmente transmite aquilo que eu vi, que eu enxerguei, que eu realizei, no meu exame. E aqui, para fazer um fechamento, eu não sei se a Alice quer fazer ela ou faço eu aqui.
Eu gosto demais. Isso aqui é uma frase que eu pus aqui, né, que eu falei para a Lu colocar, porque inclusive, eu coloquei no final, no início da minha tese, porque eu acho lindo, né, essa classificação, esse texto do Davis e Silverman, e às vezes a gente fica muito ligado numa coisa de determinados autores que não é nem a excelência do trabalho que eles fizeram. Então a gente fala tanto da tabelinha lá do Davis e Silverman, mas eu acho que eles têm um legado tão maior, né, que eles deixaram para a audiologia, e eu acho essa frase lindíssima. Então ele diz exatamente, né? é, que eu acho a beleza do laudo, que não é o laudo não pode ser uma coisa indiscriminada e única para todo mundo. Tem aquela coisa de você observar também as diferenças. Então ele fala assim: o que é surdez na realidade? Será um número na escala de decibéis que descreve a severidade da perda auditiva? Será uma doença como sarampo, cachumba ou meningite? Será um estribo anquilosado? Será um tecido no sistema auditivo que seria considerado anormal se visto sob o microscópio? Lembre-se, naquela época não tinha nem emissões otacústicas, né? Será uma enfermidade a ser conquistada pelo cientista engenhoso? Será algo encontrado ocasionalmente no homem ou mulher cujos dedos voam e cujos sons emitidos são arrítmicos e estridentes? Será um sofrimento causado pelo isolamento de uma parte do mundo real? Será a alegria da conquista que prejudica o deficiente físico? Será a mente brilhante e as mãos potencialmente hábeis, das quais a economia não faz uso por falta de tê-las cultivado? Será a cristalização de atitudes de um grupo distinto, cuja surdez, modos de comunicação e outros atributos que eles têm em comum os leva a se unirem para alcançar autorrealização social e econômica? É claro, surdez é tudo isso e mais, dependendo de quem faz a pergunta e por quê. E esse dependendo de quem faz a pergunta e por quê é fundamental, e a Lu falou aqui, né, que você precisa entender também para quem você está mandando esse laudo e qual é o objetivo desse laudo, tá? Então, é essa a mensagem principal.